Gostaria de cumprimentar o autor do projeto, Tenente Nascimento, deputado estadual Tenente Nascimento, deputado Danilo Balas. Gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Marcos Polon, Dr. Andrei Branco, Dr. Tony Santana, Dr. Paulo Bilinski e, principalmente, cumprimentar todos vocês aqui que estão nessa noite, saíram das suas casas para estarem aqui junto conosco. Eu me chamo Marcelo Barazal, sou advogado criminalista, especialista em legislação de armas, conhecido no mundo do tiro como Dr. Beretta. Outros advogados vão falar depois de mim, com mais propriedade do que eu, provavelmente, Dr. Marcos Polon, Dr. Tony Santana, Dr. Andrei. Então, eu venho aqui falar para os senhores, não como advogado, mas como paulista. Eu gostaria que os deputados que aqui estão prestassem atenção em alguns nomes que eu vou falar aqui hoje. Campo Limpo Paulista, Jundiaí, Jarinu, Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Bertioga, e eu poderia seguir falando aqui o nome de várias cidades aqui de São Paulo que vem reconhecendo o óbvio, vem legislando sobre o óbvio, que é que a atividade de atirador esportivo é uma atividade de risco. Mas no nosso país, infelizmente, nós temos que legislar sobre o óbvio. Se eu saísse aqui hoje da Lesp e fosse na rua e perguntasse para qualquer pessoa que eu pudesse encontrar lá fora, o senhor acha que uma pessoa que sai de casa com armamento no seu carro para transportar esse armamento para a prática do tiro esportivo ou para praticar competições é algo perigoso? E eu tenho certeza que a resposta seria a mesma. A resposta ia ser assim: é lógico, é perigoso. Mas, infelizmente, os delegados da Polícia Federal, em sua grande maioria, não têm entendido assim. Isso é muito triste, porque nós temos que legislar o óbvio. E esses municípios que eu citei, dos quais eu venho percorrendo, carregando essa bandeira de município em município, convencendo vereadores, como eu disse, a legislar sobre o óbvio, tem entendido assim, tem colocado os projetos de lei municipais, como eu disse, para legislar sobre o óbvio. E o que me move a ter essa empreitada, ou abraçar essa bandeira, eu gostaria de contar para vocês uma história de uma senhora, vou dar o nome dela de Janete. Como advogado criminalista, a Janete um dia foi ao meu escritório, me procurou e me contou a história dela. Janete era uma senhora de os seus 34, 35 anos, pesava 47 quilos, tinha 1,54 m, e um belo dia, porque ela queimou o arroz da janta, foi agarrada por seu marido, que era uma pessoa maior do que eu. Ele a levantou pelo pescoço, encostou contra a parede e bateu tanto na Janete, que ela urinou nas próprias calças, defecou nas próprias calças. Isso na frente da filha de 4 anos. Quando a mãe veio a defender, uma senhora idosa, este covarde deu um soco na mãe dessa senhora. Ela caiu ao solo, teve um traumatismo craniano e ficou em coma induzido por 3 semanas. Quando Janete terminou de contar essa história, eu falei assim: Janete, eu vou lhe acompanhar no processo criminal, atuei como assistente de acusação, mas você vai fazer uma coisa por mim hoje. Você vai comigo a um clube de tiro, eu vou lhe ensinar a atirar, e eu vou fazer a sua posse e o seu porte de arma. No curso do processo criminal, mesmo Janete com medida protetiva,
Este covarde foi até a casa dela em São Caetano do Sul, derrubou a porta de madeira e entrou na casa, mas Janete pegou a sua espingarda calibre 12, manobrou a espingarda, clec, clec. E nesse momento, ouvindo esse som, esse covarde teve um sopro de bondade e desistiu do ímpeto criminoso. Isso não é o mais importante. Ao final do processo criminal, esse covarde foi condenado. Janete foi ao meu escritório me agradecer. Mas ela me disse algo muito maior. Ela me disse: doutor, o dia que o senhor colocou uma arma de fogo na minha mão, o senhor me devolveu a dignidade de ser mulher. E a certeza que nunca mais nenhum homem vai fazer algo assim comigo. Então vocês devem me perguntar, mas o que isso tem a ver com atirador esportivo? E eu digo para os senhores, sem o acesso a armas de fogo, o artigo 25 do Código Penal, que o Dr. Bilinski conhece, os meus colegas advogados conhecem, é letra morta. Sem o acesso a meios eficazes a garantir a sua legítima defesa, nada adianta. Por isso, temos que legislar o óbvio. E eu venho aqui a essa casa legislativa em São Paulo, dizer mais alguns nomes para os senhores. Acre, Distrito Federal, Rondônia, são estados que já aprovaram as legislações estaduais. São Paulo sempre foi protagonista da história nacional, não é mais. O que está escrito na nossa bandeira, não sou conduzido, conduzo, parece que foi esquecido, senhores. São Paulo precisa novamente virar o protagonista da nossa história na luta pela liberdade. As bandeiras paulistas, as 13 listras, são as bandeiras que eu carrego, o Dr. Marcos Polon também, deputado Danilo Balas, o advogado Andrei, Dr. Tony Blanco, Dr. Paulo Bilinski, e todos os senhores carregam essas bandeiras. Não estamos mais sozinhos, estamos juntos. E eu gostaria de encerrar minha fala com a resposta para os senhores do que me motiva. Hoje pela manhã, eu estive no município de Santos, mais um projeto de lei protocolado. Estive com vereadores do Guarujá depois, mais um projeto de lei protocolado. Mas Santos me trouxe uma memória e eu não poderia deixar de citá-la aqui. O que me dá forças, meus senhores. Ana Barassal, minha antepassada, aos 12 anos de idade, deixou Santos, a mesma cidade de Santos, e foi lutar contra tropas de Getúlio Vargas em Guaratinguetá, em Cruzeiro, as batalhas mais sangrentas da nossa Revolução Constitucionalista. E Ana, minha antepassada, fez isso com apenas 12 anos. Então, senhores, eu peço aos deputados que me ouvem aqui hoje, honrem essa bandeira de 13 listras, honrem nossa herança de Estado bandeirante, faça o São Paulo ser o protagonista mais uma vez na luta pela liberdade, que o que nós fazemos aqui não é lutar por armas, é lutar por liberdade. Muito obrigado.